Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Vice-presidente geral do clube, depois acabou exercendo a presidência em 98, foi liderado um projeto junto com outro nobre campista, grande rubro-negro, que é o Dr. Walter Joaquim, uma parceria chamada Goitafla. E eu me recordo, eu era um menino de 13 anos dessa parceria, me lembro muito de Campos. E é uma terra boa, nós temos uma embaixada lá fantástica, que é comandada pelo Thiago, que tem um trabalho social muito bonito, muito relevante. Então Campos é a minha terra natal. Legal. Bom, eu queria saber, assim, não vou perguntar qual foi como é que você começou a torcer pelo Flamengo, porque seu pai já nasceu rubro-negro, já nasceu intimado a ser Flamengo e tem a história, a infância toda no clube. Mas eu queria saber como é que você começou a advogar pelo Flamengo e como que era isso? Vocês eram remunerados, não era uma coisa voluntária? Como é que era esse trabalho? Porque tudo quanto tinha ação do Flamengo na Justiça estava lá, algum ACEF representando o Flamengo. Bom, o Flamengo, como associação civil, sem fins lucrativos, não pode remunerar os seus dirigentes. Os seus dirigentes doam o seu tempo para o Flamengo. Mas os advogados... Diferente da SAF, né? Só esse parênteses, que depois a gente pode falar de SAF, né? Mas os advogados podem cobrar. Mas não é o caso do meu pai, não é o meu caso. Nós sempre advogamos para o Flamengo porque é a nossa paixão, é o nosso sacerdócio, é a nossa ação de boa vontade com o nosso amor maior. Então, eu me formo em 2008, advogado, com 23 anos, e passo a fazer, naquela época o Flamengo era presidido pelo Márcio Braga, o meu pai fazia as defesas, junto com meu irmão, então eu era o terceiro suplente. Quando tinha julgamento das categorias de base, sub-20, sub-15, e era geralmente de tarde, 3h30, 4 horas, eu ia fazer os julgamentos e desde 2008 comecei com as divisões de base, já advoguei pro basquete, pro Marcelinho, pro nosso querido Arnaldo Spiro, que foi diretor de basquete, eu atuei muito na defesa dos atletas, e já teve assunto também na justiça comum. A grande causa que eu me orgulho de ter defendido o Flamengo, falando em cifras que são relevantes, a Pelé Esportes, de propriedade do Pelé, ajuizou uma ação contra o Flamengo requerendo quase 20 milhões de dólares em valores históricos. Caramba. Foi no mandato tampão do Gilberto Cardoso. Eu ainda era estagiário, eu me formei no curso desse processo, até troquei a minha OAB de estagiário para advogado. E o Flamengo não tinha. Naquela época estávamos no pós-impeachment, vivendo um turbilhão sem dinheiro. Meu pai assumiu a causa, falou, vou assumir essa causa de graça, porque a Pelé Esportes cobrava 20 milhões de dólares, porque a Copa dos Campeões da Libertadores da América acabou e, em subsequência, foi criada a Mercosul. E o Pelé alegava que os direitos de transmissão da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América deveriam permanecer com ele, porque a Copa Mercosul veio em substituição. Só que são torneios completamente diferentes. Nós conseguimos ganhar essa ação. O Flamengo podia perder 20 milhões de dólares em valores históricos. Esse é o processo que eu guardo com muita honra de ter podido ser um soldado do Flamengo até o Supremo Tribunal, que o Pelé recorreu e uma briga contra o Pelé tinha prestígio. Opa! E outro processo muito carinhoso que eu tenho é a final do Campeonato Carioca de 2014. Aquele gol do Márcio Araújo. Na súmula foi gol do Nixon, até, curiosamente. Então, esse processo é um que... Mas o que teve contestação na justiça, não lembro. Teve. Era o último ato do Roberto Dinamite como presidente. Ele constituiu um advogado, Dr. Marcelo Macedo. Ele impugnou a partida
E a partida não foi homologada. Porque vocês acho que sabem que toda partida você leva a súmula e a partida é homologada. Isso. Então a partida não foi homologada e foi submetida a um julgamento. Mas aí, nesta ação, eu fiz o processo inteiro e consegui fazer com que a decisão de campo fosse atendida e o Vasco perdeu a impugnação da partida. Então, esses 2 processos eu guardo com muito carinho. O Vasco, então, foi duplamente vice? Foi duplamente vice. E qual era a alegação deles? Que queria que não validasse... Que era erro de fato. Que o árbitro não viu o impedimento. Eles queriam derrubar o resultado no tapetão, na marra. É só pra lembrar que não tinha VAR na época. Não tinha VAR. Então... E de fato aquele gol do Márcio Araújo foi fantástico. Eu tava naquele estágio, no estado. Foi lindo. Então esses 2 processos eu guardo com muito carinho. Fecha um top 3 pra gente. Lembra mais um aí. Tem muito processo de perda de mando de campo. Que nós pegamos... Você fez o Vasco ser vice de novo. Você evitou que o Flamengo pagasse 20 milhões de dólares. Vamos história. Já tá legal. Teve um processo do basquete interessante. Teve uma briga generalizada, acho que em Franca, numa final. Isso também foi 2009, quase virada para 2010. Acho que já porque era 2010, porque o diretor era o Arnaldo Spiro. Teve uma briga generalizada com o Marcelinho, tinha um irmão do Marcelinho, e um jogador do Flamengo, que hoje é nosso professor de basquete, tinha sido meu colega de colégio também, acabou virando réu nessa. Foi uma ação penal, que saiu uma briga generalizada na quadra. E imagina esses atletas de basquete com 1,90 m pra cima. Então esse outro processo me marcou também. Esse dos atletas do basquete. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.